Olá, amigos do canal Ecos do Amor, sejam bem-vindos. Há fases na caminhada com Deus em que tudo parece seco, solitário e sem sentido. Oramos e nada acontece, trabalhamos com fé e nenhum fruto aparece. É como andar por um terreno árido, onde o sol castiga e a alma clama por uma gota de alívio. É o deserto. E o deserto dói. Ele revela nossas fragilidades, expõe nossas dúvidas, nos coloca cara a cara com a verdade mais desconfortável. A espera é difícil e o silêncio de Deus ainda mais. Mas é exatamente nesse lugar silencioso que as raízes da fé se aprofundam. O deserto não é um castigo, é uma escola. Ali, Deus nos molda, nos fortalece e nos prepara. O que parece um atraso é muitas vezes o tempo da fundação. Neste devocional, vamos caminhar por esse deserto com olhos espirituais. Vamos entender que o silêncio de Deus não é ausência, mas trabalho invisível, e que quem persevera no deserto chega na terra prometida. Quando pensamos em promessa, geralmente imaginamos o cumprimento, o milagre, a bênção, a conquista. Mas poucas vezes paramos para lembrar que o caminho até ela passa por terras áridas. Foi assim com o povo de Israel. Deus prometeu a terra que emana leite e mel. Mas antes veio o Egito, veio o mar, veio o deserto. E o deserto não durou dias, durou anos, 40. E por quê? Porque o deserto não é um castigo. É um processo. O deserto nos esvazia de nós mesmos, quebra o orgulho, elimina as distrações. É lá que aprendemos a depender só de Deus. Não tem aplauso, não tem plateia, não tem like. Só Ele, você e o silêncio. E esse silêncio, embora angustiante, é o berço da transformação. Muitos desistem ali. Acham que Deus os abandonou. Mas a verdade é que Deus continua guiando, só que em silêncio. Ele está vendo sua fidelidade, sua entrega, sua constância, mesmo sem retorno. Ele está testando o quanto da promessa você está disposta a esperar. Se o seu projeto ainda não frutificou, se as portas estão fechadas, se parece que ninguém está vendo o que você faz com tanto amor, não se engane. Deus está vendo. E tudo isso faz parte do plano, faz parte da promessa. O deserto não nega a promessa, ele prepara você para ela. O silêncio de Deus é talvez uma das experiências mais difíceis na caminhada espiritual. A gente ora, jejua, trabalha, entrega tudo com o coração aberto e o céu parece mudo. Nenhuma resposta, nenhuma confirmação, nenhuma evidência de que algo está acontecendo. Mas o silêncio de Deus não é a ausência de ação. É, muitas vezes, o momento em que Ele está trabalhando de forma mais profunda e mais invisível. Quando Jesus estava diante de Pilatos em julgamento, Ele também ficou em silêncio. Quando Lázaro morreu, Jesus também demorou 2 dias antes de ir até Betânia. Quando o povo de Israel clamava no Egito, Deus parecia calado, até que Moisés foi chamado. Sempre que o céu está silencioso, é porque algo está sendo costurado no invisível. O deserto nos ensina a confiar não no que vemos, mas em quem Deus é. A fé que resiste ao silêncio é uma fé madura. É a fé que não precisa de aplauso, que não depende de números, que não se move só quando tem retorno. É a fé que sabe que Deus continua Deus, mesmo quando não responde imediatamente. Talvez você esteja se sentindo frustrada porque não vê resultados. A espera esteja doendo demais. Mas continue, persevere, não pare. Deus está trabalhando, mesmo em silêncio. Ele vê o seu esforço, Ele recolhe cada lágrima, Ele ouve cada oração, e quando for o tempo, e Ele sempre sabe o tempo, o céu se abrirá,
Não desista só porque o céu está calado. O silêncio de Deus é prenúncio de glória. Uma das histórias mais tocantes do deserto bíblico é a do maná. O povo estava faminto, não havia pão, não havia segurança, não havia fartura. Mas havia Deus, e Ele, como sempre, provou que sua fidelidade não depende de circunstâncias favoráveis. Todas as manhãs, o maná caía do céu. Não era gourmet, não era abundante, não durava mais que um dia, mas era suficiente. Deus não deu tudo de uma vez. Ele deu na medida certa, no tempo certo. Era como se dissesse: confie em mim, dia após dia. E sabe o que isso nos ensina? Que a constância silenciosa é um milagre diário. Pode não parecer muito, mas é sinal de que Deus está alimentando o caminho, sustentando o propósito. O povo de Israel reclamou do maná. Acharam pouco. Quiseram carne, quiseram Egito, mas os que perseveraram, os que continuaram colhendo, mesmo quando parecia pequeno, foram os que atravessaram. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de provisão discreta. Nada grandioso, só pequenas porções de ânimo, respostas suaves, sinais discretos. Mas não despreze o maná, ele vem do céu, ele prova que Deus está com você. Continue colhendo, continue confiando. O milagre completo começa com pequenas provisões fiéis. O maná de hoje é a semente da glória de amanhã. Parece impossível, né? Falar em florescer num lugar seco, sem sombra, sem água, onde tudo parece morrer. Mas é justamente ali, no lugar improvável, que Deus mostra sua glória. A Bíblia fala sobre isso em Isaías 35. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o lírio. Esse versículo não é só poético, ele é profético. O deserto não é o fim da história. É o cenário escolhido por Deus para revelar o extraordinário. Ele pega aquilo que ninguém espera e faz florescer onde todos juravam que era só perda. As sementes que você plantou com fé, as palavras lançadas com lágrimas, já estão brotando. Só ainda não romperam o solo da visibilidade. Mas debaixo da terra há vida, e logo virão as flores. Quem desiste no deserto nunca vê a primavera. Mas quem permanece, mesmo cansado, mesmo sem entender, verá algo novo nascer. E será lindo, e será leve, e será só o começo. Flores não nascem do que é fácil, elas nascem do que é profundo. O deserto não dura para sempre. Ele tem começo, meio e fim. E o fim do deserto é sempre o começo de uma nova estação. O povo de Israel, depois de anos vagando sem rumo aparente, um dia viu as águas do Jordão se abrirem e a terra prometida surgir diante dos seus olhos. Eles pisaram em um solo fértil, comeram frutos da terra e finalmente descansaram. Mas só chegou lá quem não desistiu no caminho. Deus cumpre suas promessas. Sempre. Ele não se esquece do que falou. Ele não anula seus planos. Mas às vezes ele precisa trabalhar mais em nós do que ao nosso redor, porque uma promessa antecipada pode se transformar em peso. Mas uma promessa recebida no tempo certo, essa traz paz, maturidade e frutos duradouros. Talvez hoje você ainda esteja no calor do deserto, ainda esteja ouvindo mais o eco da dúvida do que a resposta da fé. Mas se você continuar, mesmo devagar, mesmo cansada, mesmo em silêncio, o fim vai chegar e você vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas valeu a pena. Ele não falhou.
O mesmo Deus que começou a boa obra em você vai completá-la. A palavra vai alcançar. A sua fidelidade será lembrada pelo céu. Permaneça firme. O deserto termina. A promessa vem. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje me coloco diante de Ti com o coração marcado pela aridez do deserto. Confesso que às vezes me sinto cansada, frustrada, com medo de estar investindo forças em algo que não floresce. As vozes da dúvida tentam abafar minha fé. O silêncio parece ensurdecedor, mas mesmo assim eu continuo, porque eu sei que Tu és o Deus que vê no secreto, que escuta as orações mais silenciosas e recorre cada lágrima que cai no meio do caminho. Tu és o Deus que trabalha mesmo quando não vejo, que move montanhas enquanto eu durmo, que desenha milagres no invisível. Hoje eu entrego a Ti o meu deserto, as minhas esperas, as minhas sementes que ainda não brotaram, a missão que carrego no peito. Me ensina, Senhor, a confiar mais no Teu tempo do que na minha ansiedade, a descansar mesmo quando o céu parece calado. Não me deixa desistir, Pai. Não me deixa parar no meio do caminho. Faz florescer em mim uma fé que suporta o calor da espera e o silêncio da prova. E quando for o Teu tempo, que a promessa venha como chuva sobre terra seca, que a Tua glória transborde na minha vida e toque muitas outras. Me renova hoje, Senhor. Me lembra que o deserto é só um lugar de passagem e que o Teu amor nunca me abandona. Por Cristo Jesus. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.